Olá pessoal, professor Bruno aqui do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e vamos para mais uma aulinha da Física 1. Nós vamos tratar nessa aula o último tópico do capítulo 5. Então nós vamos discutir a dinâmica do movimento circular. A gente já tem uma certa bagagem para poder tratar problemas envolvendo dinâmica de partículas. O que nós vamos fazer vai ser decompor forças usando diagrama de corpo livre e ver que no caso particular do movimento circular sempre sobra uma resultante que nós vamos chamar de centrípeta, que é utilizada para descrever então o movimento. Eu vou tentar no final do vídeo fazer uma distinção também sobre o que nós chamamos de força centrífuga, embora ela não apareça na dinâmica newtoniana, ela tem certa utilidade para a gente em algumas aplicações específicas. Bom, gente, vamos começar então a nossa análise e o nosso primeiro exemplo aqui vai ser o que nós chamamos de um pêndulo cônico. Nada mais é do que uma batata presa a um fio e nós o colocamos a oscilar fazendo um certo ângulo com a vertical constante. Então, esse videozinho mostra esse nosso pêndulo. E o que nós vamos fazer então vai ser olhar uma fotografia desse nosso movimento e a gente consegue ver que o pêndulo, a batata, né, descreve uma trajetória circular ao redor dessa vertical. E nós temos alguns dados aqui. Nós fixamos então, por exemplo, a massa da nossa batata. O comprimento do fio nós vamos chamar de L. E eu já deixei marcado aqui essas setinhas branca e azul para descrever exatamente as forças que atuam sobre a nossa batata. Como a gente nota que a batata completa uma volta com um intervalo de tempo bem definido, esse é o nosso objetivo, tentar calcular esse período, que é o tempo que ela gasta então, para completar um ciclo. Chamar esse período de tal, e o nosso objetivo aqui vai ser tentar encontrar o período. O que dá para a gente retirar aqui? Nós temos algumas grandezas geométricas que podem ser inseridas. Vamos chamar, por exemplo, o raio da nossa trajetória circular de um certo R. Vou chamar o ângulo que o nosso pêndulo faz com a horizontal de um certo beta, por exemplo. E quando nós desenhamos o diagrama de corpo livre, nós vemos então que nós temos o peso da nossa partícula aqui desenhado com essa seta que aponta na direção vertical. Já tem dado a massa, né? E a nossa batata está sob a ação da gravidade, que define para a gente então essa direção vertical. Vamos chamar aqui de G. Eu vou fixar então uma certa orientação, eu vou escrever segundo a lei de Newton para essas direções que vou já fixar. Vamos chamar essa tensão no fio, puxando a batata ali de T. Nós já temos as duas forças que atuam sobre a nossa batata. Ora, então, o que eu vou fazer vai ser fixar um certo sistema de coordenadas para descrever, então, nesse instante aqui, para onde a nossa partícula está acelerada. Então, eu vou chamar essa direção de Y, coincidente então com a vertical, e vou pegar uma outra direção que eu vou chamar de R, chamar essa direção aqui que aponta lá para o centro da nossa trajetória, vou chamar essa direção de R, e agora a gente pode decompor a nossa tensão no fio em duas componentes. Uma que aponta na direção Y e uma que aponta na direção R. Tá? Então, vou chamar essa aqui de. Essa nós vamos chamar então de TY e aqui aponta na direção radial de um certo TRzinho. Ótimo. Como é que ficam então a segunda lei de Newton para a nossa partícula? Na direção Y, a gente vê que ela não tá, a batata não está acelerada nessa direção, então nós ficamos com aceleração na direção Y igual a zero. Isso implica então que aquele nosso TY, que pode ser escrito como, reparem, eu fixei um certo ângulo beta, esse ângulo aqui que é complementar ao beta, o cosseno desse ângulo, digamos que seja o nosso alfa, ele é igual ao seno de beta e vice-versa. Então, TY ele é igual a um certo T seno de alfa, que é igual ao cosseno de beta, e isso é exatamente igual ao peso da nossa batata, que é mg. Por sua vez, agora, nós notamos imediatamente que ela está acelerada naquela direção radial porque sobra uma certa força. Essa força já é resultante na direção radial. Para qualquer ponto da nossa partícula, ela tem da nossa trajetória, tem uma força que chama essa partícula para o centro da trajetória.
E essa força, por sua vez, é perpendicular à velocidade, fazendo com que a velocidade sempre mude de direção sem alterar o seu módulo. Ou seja, a partícula está acelerada na direção radial e nós conhecemos essa aceleração. Nós discutimos qual o valor da aceleração no movimento circular. Eu vou deixar o linkzinho aqui para o vídeo, quando nós discutimos a cinemática do movimento circular uniforme. E essa aceleração nós conhecemos. Essa aceleração, então, radial é a própria aceleração centrípeta, e ela vale ω2r, ou lembrando que a nossa velocidade angular se relaciona com a linear como v igual a ω_r. Então isso aqui pode ser reescrito também como v ao quadrado sobre r. Ou seja, a segunda lei de Newton nessa direção vira força resultante, que é a nossa tensão apontada na direção que nós estamos chamando radial, ela vale um certo t, então decomponho minha t na direção radial, isso vai ficar um t seno de beta, e isso é igual exatamente massa vezes a nossa aceleração, ω2 vezes r. Vamos chamar essa expressão de 1, essa expressão de 2, e nós conseguimos trabalhá-la. Se você se lembra que nós estamos buscando o período, nós conseguimos nos lembrar que velocidade angular corresponde, então, ao ângulo que nossa partícula descreve, ela completa, então, um ângulo de 2π, vamos dar a volta completa, num certo intervalo de tempo tal. Então, envolvendo as expressões 1 e 2, eu consigo, a partir desse ômega, achar o tal que eu estou buscando. O que eu vou fazer vai ser dividir a expressão 2 pela expressão 1, e eu fico com, do lado esquerdo, vejamos, nós ficamos com t seno de beta, dividido por t cosseno de beta. Isso, por sua vez, é igual a, do lado direito agora, com m ω2r, dividido por mg. Ora, as massas se cancelam, t se cancela, isso seno sobre cosseno é a própria tangente do nosso ângulo beta. Agora dá para a gente trabalhar essa expressão um pouquinho. Veja só, vamos usar um pouquinho de trigonometria aqui da nossa figura. Nós sabemos que vou chamar a distância da ponta do meu fio até o centro da trajetória de um certo h, e nós temos então seno de beta, ele é igual a o raio sobre L, assim como o cosseno de beta, ele é igual àquele hzinho sobre L. A gente pode tentar reescrever então a nossa tangente de beta igual a R sobre L dividido por H sobre L, então a gente fica com um L sobre H do lado de cá. Se eu dividir essa expressão pelo R, eu encontro uma certa identidade aqui. Olha, veja, 1 sobre L eu mantenho, e o H sobre L é o próprio cosseno de beta. Então eu consigo eliminar o raio da trajetória em função do próprio comprimento do fio. Voltando então com essa expressão e essa nessa nossa divisão, nós ficamos com, vejamos, olha, passa o R dividindo, então tangente de beta sobre R é exatamente igual a 1 sobre L cosseno de beta, e isso por sua vez igual a 1 sobre G eu mantenho, e o fator ômega ao quadrado eu troco por 4π ao quadrado, veio daqui, né? Dividido pelo meu período ao quadrado. Pronto, já estou apto a inverter então essa expressão, achar o meu período, eu fico com o fator 2π raiz de L cosseno beta sobre G. Então, se você fixar o ângulo com que seu pêndulo tem que girar, você acaba com isso amarrando também o período desse nosso movimento circular. E reparem que se a gente está falando de período, né, intervalo de tempo, a gente poderia usá-lo como, por exemplo, um relógio. Interpretação interessante, né, nesse caso. O segundo exemplo que nós vamos tratar é bem típico, né, que envolve então, movimento circular. Vamos pegar um carro fazendo uma certa curva e vamos tentar avaliar o que acontece nesse carro, então, com esse carro. Vamos chamar então essa. Suponha que nossa curva tem um trecho que corresponde a um certo movimento circular. Vou desenhar essa trajetória curva aqui mais próximo disso, e o nosso carrinho
Vou colocar assim como se nós estivéssemos vendo o carro de costas e ele está andando então numa direção aqui que é tangente a essa trajetória. Essa aqui seria a nossa velocidade do carro. Bom, se nós desenharmos o diagrama de forças para esse carro, ele está andando então, chamar assim de para frente, para onde aponta aquela velocidade, e ele não se desloca na direção radial. Ora, no referencial do carro, ele sente que está sendo jogado em sentido para fora da curva. Isso implica então que vai aparecer uma força de atrito apontada exatamente então para o centro da nossa trajetória. Vou chamar essa aqui, essa força de atrito, FAT. Ora, puxando o nosso carrinho para baixo, então nós temos peso e puxando, e por sua vez, o carro empurra o chão para baixo, o chão, por sua vez, empurra o carro para cima. Vou chamar essa força aqui de normal e novamente fixamos lá o nosso sistema de coordenadas para tentar descrever então o movimento desse carro. Vou chamar essa direção, digamos, de Y, e assim como nós fizemos antes, vou chamar essa direção que aponta lá para o centro da nossa trajetória de R para lembrar de direção radial. Novamente aqui, o que nós gostaríamos de determinar? Qual que é a velocidade máxima com que esse carro pode fazer a curva sem derrapar? Ora, como eu falei, se no referencial do carro ele sente que está sendo jogado para fora. Quem está enxergando de fora de um referencial inicial consegue descrever o movimento usando então o normal, o peso e a força de atrito. A resultante para o centro da trajetória que corresponde à nossa força de atrito. E no limite, então, que essa velocidade você consegue igualar essa força de atrito com a sua força centrípeta, afinal ela é a resultante, você acha a velocidade máxima com que o carro consegue fazer a curva sem deslizar. Se você aumenta essa velocidade, a tendência dele de ser jogado para fora aumenta e ultrapassa a força de atrito, então ele derrapa. Certo? Então nesse limiar, vejamos, olha, na direção Y, o carro não está acelerado, então nós podemos concluir imediatamente que a normal é igual ao peso. Suponha que nosso carro então lá tem uma certa massa m, e já na direção radial ele está acelerado e a força que aponta para o centro da trajetória é a nossa própria força de atrito FAT, que se nós fixarmos então o coeficiente de atrito entre borracha do pneu e o asfalto, vamos chamar de μ, essa força de atrito é exatamente μ vezes a normal, que por sua vez é igual em módulo ao peso, e isso corresponde então a massa vezes aceleração. Então ficamos com massa vezes, novamente, aceleração centrípeta, que ela pode ser escrita como v quadrado, a gente está querendo aquela velocidade máxima, né, sobre o raio da nossa trajetória. E as massas podem se cancelar, nós conseguimos determinar que a velocidade máxima com que o carro consegue fazer a curva sem derrapar é dada exatamente por μr vezes g. E aí, como continuação natural desse problema, a gente poderia pegar agora uma pista inclinada. Eu vou mostrar que nesse caso você consegue só com a inclinação da pista, nem precisa ter atrito para manter o carro preso, que você consegue manter o carro fazendo uma trajetória curva. Então, olha, vamos supor que nós temos aqui uma pista que tem uma certa inclinação com a horizontal. Vou fazer um corte de perfil aqui. Dá para entender? E aí, nossa pista faria alguma coisa desse tipo aqui, né? Dá para ter uma ideia boa aqui do formato da nossa pista. Uma certa inclinação. Vamos olhar então para o nosso carro parado aqui assim. Novamente vamos chamar de beta o ângulo então que a nossa pista faz com a horizontal e decompomos então as forças que atuam no nosso objeto. Vamos fazer o nosso diagrama de corpo livre separadamente aqui. Olha. Então nós temos essa inclinação que a pista faz com a horizontal. Nós estamos perdão, chamando de beta. Aqui o nosso carrinho. Vejamos, forças que atuam no carrinho. Peso
puxando o carrinho nessa direção que nós chamamos para baixo, e normal, que aponta nessa direção perpendicular à nossa pista. E agora o que nós vamos fazer vai ser escolher certas direções para decompor as nossas forças e ver para onde para onde o carro vai ou não. Então veja só, vamos chamar essa direção que aponta para o centro da nossa trajetória. Vamos chamar essa direção de R novamente. E essa direção que aponta a própria direção aqui paralela ao peso, vamos chamar de Y novamente. Chamei aqui normal, né? Então vejamos, olha, eu vou decompor a nossa força normal, uma componente na direção radial e uma componente na própria direção do peso, aquela direção que nós estamos chamando de Y. E aí o que a gente pode concluir? Vejamos, vamos usar um pouquinho de... A direção radial aqui, ela está paralela ao solo. Então nós temos esse ângulo beta, ele é alterno interno com esse aqui. Esse ângulo também é o beta. Esse, por sua vez, é complementar ao beta, chamado de alfa, e a gente sabe que o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. O carrinho não está acelerado na direção Y. Então nós podemos concluir que o peso em módulo, então o nosso mg, é exatamente igual à nossa normal apontada aqui na direção Y, e ela vale, por sua vez, a módulo da normal multiplicado por um fator aqui, seno de alfa, que é exatamente igual ao cosseno de beta. Lembra que essa expressão só vale porque a aceleração na direção y é exatamente igual a zero. Mas resta uma força apontada na direção radial, que nós estamos chamando aqui de r. Isso implica que a partícula está acelerada para o centro, o nosso carro está acelerado para o centro da trajetória. Essa força vale, por sua vez, n seno de beta, e ela é igual à massa da nossa partícula vezes a aceleração. Já sabemos qual é a aceleração, isso vale um certo v ao quadrado sobre r. Olha, juntando essas expressões agora, o que nós encontramos? A partir daqui, nós encontramos que mg dividido por cosseno de beta é a própria normal, e substituindo esse valor na expressão de baixo, nós ficamos com mg seno de beta dividido pelo cosseno de beta, isso exatamente igual a mv ao quadrado sobre r. Se cancelarmos as massas, nós ficamos então finalmente com a v ao quadrado igual a seno sobre cosseno é a tangente, vou passar o fator r para o lado de lá e nós ficamos com o certo r g tangente de beta. Então veja, o que essa expressão indica para a gente? Se nós inclinarmos a nossa pista, supondo então que a nossa... Acabei não marcando, mas vou fazer agora. Olha, supondo que a nossa partícula descreve essa curva aqui com uma certa circunferência de raio r. Então se nós tivermos a nossa partícula descrevendo uma curva com uma circunferência de raio r, nós podemos determinar uma certa inclinação da pista que ela consegue fazer a curva sem que sequer tenha atrito. Exemplo típico são aqueles esquis na neve, né, que você consegue fazer uma inclinação, então você pode assumir que o atrito é praticamente nulo, você consegue só inclinando a pista fazer com que a sua partícula descreva uma trajetória curva. Para você dar mais segurança no asfalto, por exemplo, com carros, dá para ver em algumas estradas que a curva também tem uma certa inclinação. Além da força de atrito, a gente consegue então uma componente a mais de segurança só inclinando a nossa curva. Com isso, então, nós concluímos a nossa discussão sobre a dinâmica do movimento circular, mas vale a pena fazer um breve comentário sobre força centrífuga e força centrípeta. Força centrífuga, então, ela aparece quando você está no referencial acelerado, e ela tem aplicações de fato. Na dinâmica newtoniana, ela simplesmente não aparece aqui na nossa construção.
Já, por outro lado, quando você está no referencial acelerado, você consegue utilizar essa força. O exemplo típico, padrão, é a centrífuga de uma máquina, né? Você coloca lá a sua máquina, a roupa, para girar com uma certa velocidade, e a água sente essa força, porque ela está no referencial acelerado, que joga a água para fora. Então nós conseguimos, com isso, secar a roupa com mais facilidade. Já por outro lado, no referencial de quem está assistindo a roupa ser batida, ele simplesmente vê uma força apontando para dentro, responsável então pelo movimento circular, como nós discutimos longamente aqui. Com isso, então, nós concluímos esse vídeo sobre dinâmica do movimento circular. Se você gostou do vídeo, deixe um like, ajude a compartilhar o canal. Críticas, sugestões, comentários, como sempre, pode deixar aqui no YouTube ou mandar então um e-mail, por exemplo. Eu vou tentar responder a tempo. O intuito é sempre tentar melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Obrigado e até mais.